A Liga dos Campeões da Europa nada mais é que a maior e mais importante competição entre clubes do planeta. Afinal, todo mundo para assistir ao torneio, pois é lá onde grandes craques do futebol desfilam suas habilidades. O maior campeão é o Real Madrid com 13 títulos, enquanto que o atual vencedor é o Chelsea. Muitos brasileiros fizeram, fazem e ainda irão fazer muita história na competição. E nesse embalo, reunimos nesse vídeo todos os jogadores brasileiros que já terminaram como artilheiros da Liga dos Campeões da Europa. A primeira edição da Liga dos Campeões aconteceu na temporada 55-56, e na época o torneio foi denominado Taça dos Clubes Campeões Europeus. O campeão foi o Real Madrid, após bater na final o Stade Reims da França. 8 temporadas mais tarde, em 62-63, foi quando a Copa Europeia teve um jogador brasileiro como artilheiro pela primeira vez. E o futebolista em questão foi Altafine Mazzola, atacante revelado pelo 15 de Piracicaba e que também acumulou passagem pelo Palmeiras. Na época, ele defendia a camisa do Milan, que mais tarde terminaria a competição com o título ao derrotar na final o Benfica. Os gols de Mazzola, que também chegou a ser naturalizado italiano e defender a seleção da Itália, foram distribuídos da seguinte forma. Na primeira fase, a estreia foi contra a União de Luxemburgo, e o Milan massacrou o adversário com um global de 14-0. E logo no primeiro jogo na Itália, o Milan venceu por 8-0, com direito a 5 gols de Mazzola. Na partida de volta, nova goleada, dessa vez por 6-0, com Mazzola balançando as redes 3 vezes. Nas quartas de final contra o Galatasaray, Mazzola balançou as redes uma vez na vitória de 3-1 fora de casa e 3 vezes na goleada de 5-0 no San Siro. Na grande decisão, foi dele os 2 gols da vitória de 2-1 sobre o Benfica, que decretaram o primeiro título da Champions para o rosoneiro. Mazzola esteve em campo nos 9 jogos da campanha, e sua média foi de 1,5 gol por jogo. Depois de Mazzola na década de 60, foi somente em 1990 quando a Liga dos Campeões teve um jogador brasileiro como artilheiro. E o cara foi Romário, que na época defendia a camisa do PSV Eindhoven da Holanda. O PSV disputou 6 jogos naquela Champions, entre a primeira fase e a fase quartas de final, quando acabou eliminado pelo Bayern de Munique. Desses 6 jogos, Romário esteve em campo em apenas 4, e seus gols foram distribuídos da seguinte forma. A estreia na primeira fase foi contra o FC Luzerne da Suíça, e o PSV eliminou o adversário com um global de 5-0. No primeiro jogo na Holanda, vitória de 3-0, com Romário fazendo um dos gols. O jogo da volta em território suíço terminou 2-0, e os 2 gols foram do baixinho. Na segunda fase, o PSV mediu forças contra o Steaua Bucareste da Romênia, e após perder fora de casa por 1-0, o PSV reverteu a desvantagem em seus domínios ao golear por 5-1. E nesse jogo, Romário balançou as redes 3 vezes. Contra o Bayern, o baixinho não entrou em campo, e sua média foi de 1,5 gol por partida. Vale destacar que ele não foi o artilheiro isolado, já que o francês Jean-Pierre Papin, do Olympique de Marseille, também terminou com 6 gols naquela Champions. A Liga dos Campeões da temporada 99-2000, pela primeira vez em sua história, teve uma final entre clubes do mesmo país, e colocou frente a frente as equipes do Real Madrid e do Valência, com os merengues conquistando o título. Aquela edição teve nada menos que 3 artilheiros, cada um marcando 10 gols, sendo eles o brasileiro Rivaldo do Barcelona, Jardel do Porto, e o espanhol Raul do campeão Real Madrid. O Barcelona de Rivaldo alcançou a fase semifinal, ao ser eliminado pelo Valência, e os gols do meia atacante foram assim distribuídos. Na fase de grupos, Rivaldo fez 2 gols na vitória de 4-2 sobre a Fiorentina, 1 na vitória de 4-2 sobre o Arsenal fora de casa, e 2 no empate de 3-3 contra a Fiorentina, também fora de casa. Na época, a segunda fase também contava com mais uma fase de grupos, e Rivaldo fez 2 gols na vitória de 4-2 sobre o Porto, depois mais um gol sobre os portugueses, dessa vez em duelo fora de casa. No mata-mata, ele só balançou as redes no duelo contra o Chelsea, e os 2 gols que o fizeram alcançar os 10 saíram na goleada de 5-1 no Camp Nou, que decretou a classificação do Barcelona para as semifinais. Rivaldo esteve em campo em 14 dos 16 jogos do Barcelona naquela Champions, e sua média foi de 0,71 gol por partida. Como já mencionado, não foi apenas Rivaldo o artilheiro da Liga dos Campeões na temporada 99-2000, com o cearense Mário Jardel também alcançando a marca de 10 gols. Dos 14 jogos disputados pelo Porto, Jardel esteve em campo em 13, e seus gols foram distribuídos da seguinte forma. Na fase de grupos, o seu primeiro gol foi marcado na vitória de 2-0 sobre o Olympiacos.
Contra o futuro campeão Real Madrid, Jardel fez um gol na derrota de 3-1 na Espanha e 2 na vitória de 2-1 em Portugal. Contra o Molde da Noruega, Jardel fez 1 na vitória de 3-1. Na segunda fase, o atacante fez 1 na vitória de 2-0 fora de casa contra o Sparta Praga da República Tcheca e 2 na derrota de 4-2 para o Barcelona fora de casa. Nas quartas de final, o Porto foi eliminado pelo Bayern de Munique. Jardel fez gol tanto no jogo da ida quanto na volta. A média de gols de Jardel naquela Champions foi de 0,76 gol por partida. 2007 foi uma temporada mágica para Kaká. Afinal, o meio-campo foi eleito o melhor jogador do mundo e conduziu o Milan na conquista da Liga dos Campeões sobre o Liverpool. Com 10 gols em 13 jogos, Kaká terminou como artilheiro isolado daquela edição da Champions. E curiosamente, essa foi a única vez em toda a sua carreira que ele terminou como goleador máximo de uma competição. Seus 10 gols foram distribuídos da seguinte forma. Na fase de grupos, Kaká fez seu primeiro gol contra o AEK da Grécia, na vitória de 3-0 no San Siro. Depois, contra o Anderlecht da Bélgica, ele fez o gol da vitória de 1-0 fora de casa e 3 na goleada de 4-1 na Itália. Nas oitavas de final, foi de Kaká o gol salvador contra o Celtic e classificou o Milan para as quartas de final. O adversário nas quartas foi o Bayern de Munique e Kaká balançou as redes no jogo da ida na Itália. Nas semis, o brasileiro definitivamente acabou com o Manchester United, ao fazer 2 gols na derrota de 3-2 na Inglaterra e mais um na vitória de 3-0 na Itália. A média de gols de Kaká naquela Champions foi de 0,76 gol por jogo. A temporada de 2015, sem sombra de dúvidas, foi a mais bem-sucedida de Neymar no futebol europeu. E creio que ele só não foi eleito o melhor jogador do mundo porque teve a forte concorrência de 2 outros monstros. Estou falando de Messi e Cristiano Ronaldo. O atacante terminou como artilheiro da Liga dos Campeões da temporada 2014-2015, quando o Barcelona conquistou o título. E na final, Neymar fez um dos gols da vitória de 3-1 sobre a Juventus. Foram 10 gols em 12 jogos, mas Neymar não foi o artilheiro isolado, já que dividiu esse feito com Messi e CR7. Na fase de grupos, o craque fez 3 gols, um na derrota de 3-2 para o Paris Saint-Germain fora de casa, um na vitória de 3-1 sobre o Ajax no Camp Nou e um na vitória de 3-1 sobre o PSG. No mata-mata, o Barcelona reencontrou o Paris Saint-Germain e Neymar fez gol tanto no jogo da ida quanto na volta das quartas de final, sendo um na vitória de 3-1 fora de casa e 2 na vitória de 2-0 na Espanha. Nas semis, o brasileiro foi decisivo contra o Bayern de Munique, a fazer 1 na vitória de 3-0 na partida de ida e 2 na derrota de 3-2 na volta na Alemanha. E o último gol que completou os 10 tentos foi na final contra a Juventus. A média do brasileiro foi de 0,83 gol por partida. Bom galera, e na opinião de vocês, quem num futuro próximo possa vir a terminar na artilharia da Liga dos Campeões? Não esqueça de curtir o vídeo e de deixar a sua opinião nos comentários.